Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos o nosso encontro com um pesquisador, com um comentarista política, com um intelectual, com um ativista, com um militante, sempre trazendo um assunto do seu interesse. E você pode sugerir temas e pessoas para a gente conversar, para a gente entrevistar. É muito bom estar com você toda quarta-feira, batendo um papo, transformando esse espaço, esse ambiente, num espaço democrático. Fortalecer a mídia alternativa é importante. Existem outros canais com outras propostas de trabalho que você pode acessar e ampliar o seu conhecimento. Isso é importante porque a mídia alternativa precisa se fortalecer. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre um assunto que é um tanto quanto esquecido da mídia e também não é tão popular. Você sabe o que é pensamento decolonial? Ah, não sabe? Mas hoje você vai saber um pouco do que se trata, do que nós estamos falando, do pensamento decolonial. Não saia daí. No programa de hoje, nós teremos a satisfação de bater um papo com Gildemar Pontes, Carlos Gildemar Pontes, escritor, doutor em letras pela UERN, professor de literatura da Universidade Federal de Campina Grande, do campus de Cajazeiras, na Paraíba. Gildemar é editor da revista Cauã, membro fundador da Academia Cajazeirense de Artes e Letras, coordenador do grupo de performance poética Verso ao Vento, jornalista, colunista do site Diário do Sertão e do jornal Gazeta do Alto Piranhas. Atua também como revisor, ator, letrista, produtor cultural, criador do canal Razão Mestiça Humanidades na plataforma do YouTube e, de quebra, ainda é faixa preta de karatê, né? Shotokan terceiro dan. Eu já vi várias postagens do Gildemar aí mostrando sua aptidão para a arte. E eu gosto de bike, né? Eu sou menos radical. Eu gosto de pedalar. Amigo Carlos Gideon Ponte, seja bem-vindo. Eu sei que sua agenda é muito corrida, mas aí aproveitar que você está de férias, curtindo esse descanso. Seja bem-vindo, amigo, ao nosso canal. Satisfação em tê-lo aqui. Bom, queria saudar aqui ao meu amigo Lemuel Rodrigues, grande professor, uma das figuras mais importantes do Rio Grande do Norte, na área da cultura e, portanto, na área fundamental para o desenvolvimento humano. E seu programa já é hoje uma referência para todos os que querem, né, uma opinião mais abalizada sobre os assuntos não somente atuais, mas também os assuntos que dão formação à identidade do nosso povo. E eu acho que, para eu participar desse programa, eu me sinto honradíssimo. Né? Para mim é uma grande alegria, motivo de honra, participar do seu programa e poder, quem sabe, falar alguma coisa que interessa aí para alguém, né? E agradecer aí pelas palavras generosas, porque esse negócio aí, isso é coisa que a gente bota no Lattes, mas tem coisa aí que a gente já deixou de fazer, mas deixa aí, né? Faz parte da história. É, enriquece, né? Tudo bem. Amigo, é o seguinte, eu quero começar você explicar para o nosso público o que é o pensamento decolonial. Rapaz, é uma história que tem começo e apenas começo. Nós estamos em desenvolvimento de uma concepção de decolonialismo a partir da reação a todo o colonialismo existente no mundo. E aí
pensando em Brasil, em termos de Brasil, nós temos um país colonizado por um país europeu, Portugal, que na época era um império, na época Portugal era os Estados Unidos de hoje, era a China de hoje. Então, nós fomos colonizados por um império que impôs a nós uma língua, uma religião, um Deus, portanto, né, diferente dos que havia aqui, né, cultivado pelos índios, e uma forma de pensar, de vestir, enfim, de tudo, né? Até de se alimentar. Foi, aos poucos, substituindo a alimentação e adaptando o paladar europeu a certas iguarias que, aos poucos, eles foram aprendendo com os índios. Então, eles subtraíram dos índios e depois dos negros africanos o que havia de melhor e impôs a eles o ferro e o fogo do inferno, o que é pior, né? O camarada dava tudo que tinha de melhor, o seu sangue, a sua vida, a sua resistência, e ainda era considerado tábula rasa, passível de ir para o inferno se não obedecesse às leis divinas, que eram as leis do Estado colonial português ou espanhol. A Espanha fez a mesma coisa no restante da América, né? Da América do Sul, Central. Aí repartiram depois com a França, com a Inglaterra. Enfim, o projeto colonial europeu é um projeto colonial de expansão das nacionalidades além do seu próprio território. Então, era preciso que Portugal conseguisse se desvencilhar da Espanha, que estava ali ao seu lado, e só tinha como abertura o mar. Então, Portugal se lançou ao mundo, e esse lançamento ao mundo foi em busca não só de especiarias, daquilo que ele podia comercializar na Europa, mas em busca de uma extensão territorial para além mar, para além do seu próprio território. E aí encontrou um país como o Brasil, continental, né, e que pôde extrair daqui, durante o processo colonial de 300 anos, tudo o que foi possível em termos de matéria-prima para transformar em manufatura na Europa. E aí, o principal produto que Portugal extraiu do Brasil foi o pau-brasil. Então, nesse processo colonial, a matriz suga a colônia e aqueles que estão sobrevivendo na colônia, ou nativos, ou colonos que aqui estão, têm que submeter ao complexo cultural europeu, ou português. E assim foi feito. A coisa mais importante é você abrir a carta de caminha e ver que ali estão todos os conceitos do que é ser europeu e do que é ser não europeu. Então, ali está a definição de colonialismo. O que era o outro para o português? O outro era o sem valor, sem valia, né? Ele valia apenas o que ele poderia dar a Portugal, dar ao rei, dar a Deus. E aí eu, às vezes, brinco, quando eu trabalho com a carta de caminho em sala de aula, que no dia da primeira missa eles estavam montando lá a estrutura para a missa, e os índios ali observando as ferramentas, o martelo, a machadinha e tal, porque as ferramentas dos índios eram de pedra ainda, né? E eles observando ali o ferro e tal, e o índiozinho perguntou: para que isso? Aí um dos jesuítas disse: nós vamos lhe apresentar o nosso Deus, que vai ser o seu Deus. E como é ele? Aí mostrou uma cruz e o Jesus Cristo pregado na cruz. E o índiozinho perguntou: mas por que o Deus de vocês está pregado? Ele não tem força para se despregar? Aí esse índiozinho foi punido severamente para servir de exemplo. Pois bem, eu conto essa lenda, é claro que isso aí fui eu que criei, né, para poder dizer aos alunos o que representa na prática um projeto colonial. E os índios, aos poucos, foram substituindo não só a língua,
mas a forma de pensar, a forma de agir, o vestir, passaram a usar vestimentas e a aceitar, né, o Deus cristão como única salvação. Nesse processo de imposição, não havia resistência a não ser fugir. Os índios, que queriam sobreviver, principalmente ao trabalho, né, escravo que os portugueses queriam que eles fizessem, não conseguiam se adaptar a esse tipo de trabalho, fugiram. E aí os portugueses contrataram o que se chamam de bandeirantes, para resgatar os fugitivos e para expandir mais, saber onde poderia ser expandido esse território português além do litoral. E aí os bandeirantes foram talvez os mais cruéis mercenários que puderam existir na face da terra. Porque eles chegavam a matar de 300 índios de uma só vez, decapitando e colocando à beira-mar para que servissem de exemplos para as tribos que pensassem em resistir. E aí você vai ter uma fuga em massa dos índios que viviam aqui no sertão, né, para dentro do tipo de território que não era o habitat deles, foram para a Amazônia. Então, há muitos índios que tiveram que se adaptar a uma nova forma de existência, porque ou faziam isso ou iam morrer. Pois bem, então, como resistir a isso? Não havia resistência. Não havia como resistir à pólvora, ao bacamarte e à espada com arco e flecha. Então, foi um processo de massacre, de extermínio, de genocídio ao povo nativo aqui no Brasil. Então, quando surge, portanto, esse pensamento de reação? Aí, naturalmente, que isso virá quando o intelecto começar a servir de espelhamento para que nós possamos ser independentes dessa dominação estrangeira. Os filhos dos grandes latifundiários, dos donos de terra e dos políticos que nasciam no Brasil, aqueles que eram aquinhoados com fortuna, iam estudar em Portugal, iam estudar na França, na Inglaterra. E aí, quando voltavam com um pensamento iluminado, ainda não iluminista, mas iluminado. E aí, essa iluminação, que depois passou, inclusive, a ter resquícios do iluminismo, fez com que eles começassem a entender que era preciso, né, democratizar um pouco a cultura, as letras. E, aos poucos, muito lentamente, isso foi se instaurando no Brasil. Mas ainda não era um pensamento decolonial, porque não havia essa consciência. Havia uma consciência de que era preciso libertar o Brasil dos domínios de Portugal. Então, todo o processo de libertação do país, aliado ao processo de libertação dos escravos, foi uma primeira reação decolonial. Ainda inconsciente, ainda não formatada, mas era a primeira reação ao colonialismo. Mas aí, antes de ser decolonial, você precisa descolonizar. Então, você tem uma gradação: colonização, descolonização e decolonização, que é o terceiro estágio desse processo todo. Então, a descolonização foi com a independência do Brasil, foi com a libertação dos escravos, foi com a reação incentivando a leitura, né? Criação. Dom João VI foi muito importante nesse processo. E aí, quando Dom João VI abriu o Brasil às nações amigas, né, vieram para cá não somente aquilo que ele queria que houvesse, né, no Brasil, mas aquilo que o povo começou a frequentar, mesmo que timidamente, durante o processo do Império, né? Aliás, depois de Dom João VI, no Império, e depois com a República. Então, isso foi um processo lento. Mas a resposta não pode ser assim, ela tem que ser, primeiro, né, circundada para a gente poder entrar nela, acredito que a partir de agora, né, a partir da sua provocação. É importante essa observação, essa aula
de Gildemar sobre o processo. Nós temos que entender o processo histórico para poder chegar ao conceito de decolonial. E aí vem a nossa próxima indagação, né? Veja, colonizou, descolonizou, decolonizou ou decolonizar. Para nós, do Brasil e dos demais países da América Latina, como a gente sempre costuma dizer, como usar o pensamento decolonial para entender nossa história e nossa cultura, né? Como é que a gente faz esse exercício de compreensão de nós mesmos a partir do decolonialismo? A primeira coisa é negar os conceitos, aqueles conceitos para os quais nós não fomos consultados, nós não vivenciamos e por que aceitamos, né? Então, por exemplo, céu e inferno, né? A questão céu e inferno. Deus, religiões que vieram para o Brasil não oriundas da Europa, as religiões de orientação africanas, ou afro, né, brasileiras, depois que houve essa mistura. As religiões orientais. Então, por que, então, nós aceitamos o cristianismo como a única forma de pensamento? E não é o cristianismo ligado à Igreja Católica, é o cristianismo ligado à expansão da fé cristã como reação a qualquer outra religião. Então, se eu aceitar o cristianismo, eu estarei, né, de acordo com o pensamento colonial da Igreja Católica ou dos evangélicos. Calvino ou Lutero não faz diferença do catolicismo, né? O projeto é o mesmo, o projeto de colonização mental é o mesmo. E a forma mais segura de você colonizar uma pessoa é pela mente, né? Não é pela escravidão. A escravidão se liberta, mas a mente não. Uma mente colonizada é uma mente completamente a serviço daquilo que você nem sequer sabe se você foi gestado, né? Nasceu para isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático. Na minha primeira comunhão, eu fui para a igreja junto com a meninada de 8 anos, 7 anos, 9 anos e tal. E lá havia uma fila para eu contar os meus pecados. Cada um das crianças ia contar os pecados. Ora, eu não sabia o que era pecado. Então, como é que eu vou contar uma coisa que eu não sei? Eu não sei porque eu não vivenciei e porque, conceitualmente, eu não estava inserido naquela coisa que iria levar a uma punição. Então, o que é o pecado para uma criança de 8 anos? Isso é uma imposição. E é uma imposição, para mim, é uma violência muito grande. E aí, quando eu cheguei lá, que o padre perguntou, eu tinha sido orientado a dizer que eu arenguei com os meus colegas e desobedeci papai e mamãe. Quer dizer, qual a criança que não arenga, qual a criança que não desobedece nessa fase, né, de... Aí o padre, já com aquela fila de menino, disse, vá rezar ali 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Aí eu fiquei com a minha cabeça fervendo, porque eu disse, eu estou sendo levado a Deus, mas pela punição, eu sou obrigado a rezar para poder eu cumprir uma punição, porque eu desobedeci, eu fiz isso, aquilo. Então, aquilo ali não saiu da minha cabeça o tempo inteiro, a vela queimando, pegando na minha mão, e eu trocando de mão com aquela velona acesa, e os meninos tudo falando, e eu não falei nada, eu não disse uma palavra. Fiquei lá pensando. Foi a minha primeira reação decolonial, né? E a partir daí eu passei a ter uma outra visão. Primeiramente veio o medo desse Deus que castiga, e depois veio a minha compreensão do que seria ele. E aí o que me ajudou a entender Deus, ou a não existência de Deus, foi exatamente o conhecimento. Foi a história, foi a geografia, foi a geologia, foi a ciência, foi a biologia, a química, a física. Então, quando eu comecei a estudar e eu comecei a questionar e a entender a dimensão das coisas, eu vi que não podia ser uma coisa como aquela. Eu não podia me submeter àquele processo para entender o mundo. Eu precisava entender o mundo que eu vivia.
e não o mundo que queriam que eu vivesse. Então, o pensamento decolonial, ele surge a partir de uma reação interior, de uma negação interior. Eu não posso... Pronto, a partir de hoje eu li esse livro e eu sou decolonial. Não existe isso. Isso é simplesmente a troca de modelo. Você tira o chip, coloca outro chip. É só isso. O que nós vemos aí, o camarada começa uma palestra, bom, eu sou Foucaultiano, aí o outro diz que é Bakhtiniano, o outro diz que é não sei o quê, e ninguém é ele mesmo. Ninguém consegue olhar para o Brasil e dizer, rapaz, eu sou seguidor de Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, Silvio Romero, porque esses caras enfrentaram o pensamento europeu e conseguiram construir uma coisa híbrida. E a partir desse hibridismo, eu me coloco dentro da minha situação de pardo, da minha situação de híbrido. Então, eu sou fruto desse conhecimento que foi processado antes de mim e que agora eu estou começando a aprender. Então, se eu estou aprendendo através desse processo nacionalizado, híbrido, eu não posso mais defender qualquer conceito europeu sem questioná-lo. E, se possível, negá-lo, né, desde que eu tenha algo para oferecer em troca. Desde que eu formule um conceito que possa se equiparar ou superar esse conceito que me foi imposto. Então, o decolonialismo surge dessa resistência, mas de uma resistência que é a fabricação de um conceito paralelo ou contraditório ao conceito existente que não nos serve. Então, se eu disser para você que eu torço Flamengo, eu morando no Nordeste, há uma contradição em mim. Por que eu não torço um time do Nordeste do meu estado? E eu vejo isso na Paraíba, né? A maioria dos paraibanos torce Flamengo. E eu não entendo. Aí depois, eu estudando isso, eu vi que era o efeito da parabólica. O pessoal do interior, do Nordeste inteiro, não via as TVs locais, via TV via parabólica e acompanhava o futebol do Rio, de São Paulo e os programas de TV do Sudeste. Então, eles não conheciam a cultura do seu próprio estado e passavam a trocar, a substituir a sua própria cultura, enraizada há séculos, por uma cultura, né, pulverizada em muitas outras e que era substituível. A todo momento você tem uma moda. Né? E assim é com o pensamento dentro da academia, por exemplo. Nós, na universidade, criamos grupos de pesquisa para estudar a teoria do modelo que é estudada na USP e que alguém da França estuda. Então, você vem via USP para estudar um francês e aí você passa a ser signatário daquela teoria. E você é incapaz de proporcionar uma teoria a partir do seu ambiente de vivência. Por quê? Porque nós somos devotos do pensamento estrangeiro, do pensamento colonial. Então, é preciso negar isso, mas oferecendo uma contrapartida conceitual. E essa contrapartida conceitual só pode ser criada se você conhecer a história do seu país, se você conhecer a intelectualidade do seu país, a inteligência, né? Aquela palavra italiana que significa o intelecto do seu país. Senão, você nunca vai ser decolonial. Você, no máximo, vai querer descolonizar algumas coisas que lhe incomodam. Mas você passar a gerir o processo, a dizer, a partir de agora, aqui é a minha tese de doutorado, Crítica da Razão Mestiça. A partir de agora, eu me baseio por esse livro, que eu escrevi, estudando exatamente Homi Bhabha, o indiano, Frantz Fanon, né, das Antilhas, da Martinica, né, Eduardo Said, Quijano, Antônio Cândido, Oswald de Andrade, que foi o nosso... um cara que chutou a bola no início da primeira partida decolonial no Brasil. Foi Oswald de Andrade quando criou o Manifesto Antropófago. O Manifesto Antropófago, para mim, é o manifesto que conceitua a cultura brasileira a partir de uma visão completamente
anárquica, completamente dissociada do pensamento europeu, né? Esse pensamento da academia estruturalista, uma fórmula de desconstruir todas as fórmulas. Então, eu acho que o Manifesto Antropófago seria o primeiro documento decolonial não feito com esse propósito, mas que né, o documento base da nossa reação, porque ela é uma reação às estruturas intelectuais, uma crítica ao passado, uma crítica à literatura do passado, utilizando-se daquilo que os vanguardistas utilizaram na Europa, mas dentro de uma perspectiva brasileira. Inclusive, a metáfora da antropofagia é o canibalismo dos tupinambás, né? O ritual de canibalismo que foi adaptado à literatura e depois à música, ao teatro, a tudo, né? O José Celso Martinez, que faleceu tragicamente agora, né, era um decolonial extraordinário, né, porque ele reinventou a arte teatral no Brasil, né, nessa perspectiva anárquica, completamente desprovida de uma idealização europeia ou europeizada. Estamos conversando com Gildemar Pontes, professor de literatura da Universidade Federal de Campina Grande, lá na belíssima, maravilhosa cidade de Cajazeiras, né? Eu amo aquela cidade. E um grande, além de Gildemar, a nossa amizade, eu tinha lá um grande amigo que já não está mais entre nós, que é o Pacelli Gugel, né? Pacelli, grande figura. Nosso colega de história, com quem eu aprendi muito e devo muito na minha carreira como professor, nos tempos de diocesano e de cursinho aqui em Mossoró. E um papo bacana, eu estou aqui encantado com a forma didática de Gildemar falar sobre decolonialismo. Gildemar, a Chimamanda Adichie, numa palestra em 2009, ela falou, transformou-se até em livro essa palestra, é O Perigo da História Única. A Chimamanda, ela estava falando da sua experiência de vida. Ela é nigeriana, de uma família de classe média, e a palestra foi em cima da própria experiência de vida dela, né? O pensamento decolonial, quando a gente escuta uma Chimamanda falando, e também quando escuta você falando, é uma forma de resistência à chamada história única? É exatamente essa forma de resistência à história única. Se a gente pensar historicamente, o que foi o Império Grego, né? Depois o Império de Roma, foram pensamento único, Estado único, tentando dominar o mundo. Aí todos os impérios ruíram. Aí chega Napoleão Bonaparte com a pretensão de se tornar o imperador do mundo. Fracassou porque não conhecia devidamente a geografia da própria Europa e quando se meteu a invadir a Rússia, né, se deparou com o gelo que congelou o seu exército e aí ele foi derrotado a partir de uma grande perda que teve das suas tropas lá na Rússia. Depois, com o exército já combalido, foi derrotado por Nelson. Mas aí vem Hitler, com a sua pretensão também de ser o dono do mundo. Pecou exatamente onde Napoleão pecou. Não estudou a história devidamente. Então, a história ela traz sempre ciclos de nações que querem ser o Estado único, o Estado concentrador de toda a riqueza e de todo o pensamento. O que ocorre hoje com os Estados Unidos, né, até mais ou menos o final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos avançaram no mundo e a resistência da União Soviética começou a ruir com a perestroika, quando, né, a Rússia se transformou numa série de repúblicas, a União Soviética se transformou numa série de repúblicas,
e a Rússia sendo a maior e a que ainda controlava por ter o maior arsenal atômico. E aí, o que foi que os Estados Unidos fizeram nesse período todo? Tentaram enfraquecer as economias de todos os países que tinham reservas de petróleo, tentou desestabilizar os governos para poder implementar ali um satélite do seu império. Ocorre que as reações internas, que muitas vezes são desconhecidas por quem domina, a Roma se perdeu porque queria implantar o latim como língua para poder dominar, mas esqueceu de aprender a língua dos dominados. E aí essa comunicação entre os dominados, entre os dialetos, fez com que a reação começasse a se estabelecer. Então essa reação ela é de dentro para fora. Então não há nação nenhuma que possa implementar um pensamento dominador, determinante, se você não conseguir pacificar o seu povo, unificar o seu povo em torno de um projeto maior. Enquanto houver insatisfação, resistência e principalmente desigualdade social, não haverá nação nenhuma que dominará o mundo durante muito tempo, né? Então, esse pensamento decolonial é a única forma de resistência que nós temos, e ela se dá na fala, nos livros do Fanon, nos livros do Baba, do Quijano, na palestra do fulano de tal, do cicrano e tal, nos debates que nós promovemos, num grupo de estudo, numa sala de aula. Isso ocorre numa sala de aula. Quando você questiona, por exemplo, em Cajazeiras, eu fazia muito isso, questionava o poder local. A prefeitura que tinha lá um bandido sendo prefeito. E eu dizia isso. E as pessoas iam dizer para o prefeito, e o prefeito depois me abraçava e dizia: "Ô, professor, você é uma figura, não sei o quê." Quer dizer, eu era bandido até na forma de reagir contra alguém que era seu adversário. Mas eu não arrefecia 1 centímetro. Eu continuava enfrentando ele, às vezes sob ameaça, mas é o custo que nós temos para reagir a esse pensamento único, né? Não achemos nós que a gente vai ser tranquila essa passagem da colonização para a descolonização e para a decolonização. Não, vai ser tumultuada, vai ser conflituosa e vai gerar muitas perdas, né? Por exemplo, você fica escanteado de determinados processos. Aí na UERN tem um grupo que estuda o decolonialismo. De vez em quando eu participo de eventos e tal, comandado aí pelo professor Sebastião Cardoso, né? Que se adaptou muito bem ao Nordeste. Ele é do interior do Paraná, São Paulo, eu acho. Quer dizer, um cara do interior de São Paulo, que estudou em São Paulo e veio para o Nordeste, e hoje é um cara completamente integrado à cultura nordestina. Estuda a cultura africana, de língua portuguesa, e oferece hoje uma grande contribuição dentro da universidade aos estudos decoloniais, trazendo autores que jamais seriam vistos dentro dessa estrutura canônica que nós criamos na universidade, seja na história, seja na literatura. Aliás, a historiografia literária precisa ser revista urgentemente, sob pena de nós continuarmos endeusando os mesmos e marginalizando os mesmos. Para mim, Lima Barreto deveria ser um dos autores mais estudados, porque o seu pensamento é decolonial. Porque ele era negro, ele tinha problemas de escassez alimentar, portanto, tinha problemas, né, de delírio, alcoólatra, os pais tinham problemas de saúde grave, alcoolismo, esquizofrenia. Então, é um cara que conseguiu sobreviver a isso escrevendo uma obra que você lê hoje e diz: puxa vida, Os Brusundangas é o retrato de um Brasil escrito há 100 anos, há mais de 100 anos. Né? Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma grande
paródia do Brasil, né? Das invencionices do Brasil. Então você tem no Lima Barreto ali um cara que pensou o Brasil com 100 anos de antecedência, discutiu o Brasil e 100 anos depois nós vivemos o mesmo Brasil de Lima Barreto. Né? Então é preciso que a gente faça isso a partir de uma leitura do Brasil enviesada. Não dá mais para a gente ler a mesma coisa e repetir os mesmos conceitos como se nós vivêssemos ainda um país do futuro. Não, nós somos um país, inclusive, do passado hoje, né? Essa guinada para a direita que houve aí recentemente demonstrou isso, que a sociedade está fraturada e essa parte que descambou aí para o passado, para a ignorância, para o terraplanismo, para o antivacina, isso já foi superado em qualquer civilização minimamente instruída. Então, isso é um sintoma que deve ser combatido por todos, principalmente por quem faz parte da universidade. A gente não pode mais conviver e tolerar esse tipo de coisa. É uma questão até de sobrevivência do meu bem-estar. Eu não posso conviver bem com um cara que acredita que a Terra é plana, que a vacina transforma você no jacaré. Isso é risível, né? E falar em risível, ontem faleceu, de ontem para hoje, um dos maiores escritores do século XX e XXI. Né? O homem da insustentável leveza do ser, Milan Kundera. Um livro que me transformou. Né? Sartre e Milan Kundera, Sartre com a idade da razão e Milan Kundera com a insustentável leveza do ser, transformaram o meu pensamento. Muito, né? Muito. Estamos caminhando para o final desse bate-papo espetacular com Gildemar Pontes. E para a gente encerrar, mas antes de encerrar, peraí, não desliga agora não, hein? Você já está inscrito no canal? Ah, não está inscrito. Nos acompanha semanalmente, mas não está inscrito. Você que entrou agora, que está assistindo a nossa conversa com o Gildemar, se inscreve no canal, dê o seu like, acione o sino e receba semanalmente a nossa programação. Ah, tem mais. Você pode sugerir temas e nomes que a nossa produção vai lá atrás dessa pessoa, convida, bate um papo aqui. É importante para fortalecer a mídia alternativa. E, Gildemar, fale um pouco do trabalho que você desenvolve no YouTube. Você tem um canal espetacular que repercute muito bem todos esses estudos que você desenvolve dentro e fora da universidade, amigo. O canal Razão Mestiça Humanidades. Né? Fale um pouco para a gente como desenvolve e divulgue aí o seu trabalho, amigo. Bom, o Razão Mestiça, na realidade eu criei esse canal, acho que em 2008, 2007 ou foi 2008, assim, para tentar recitar os poemas, colocar os poemas e tal, mas muita coisa para fazer e eu fui deixando o canal de lado. Quando foi na pandemia, aí para não ficar doido em casa, né, trancafiado aqui, eu e a gata, tem uma gata que mora aqui. Eu já vi aí a gatinha preta, linda. A gata cangaceira. Aí eu peguei e disse, rapaz, eu tenho um canal no YouTube, tá todo mundo aí postando coisas, fazendo vídeos e tal. Eu vou criar diálogos culturais do mundo pandêmico. Criei esse projeto, apresentei à universidade, a universidade aprovou com um bolsista, e aí eu passei a debater com pesquisadores, professores, escritores do Brasil todo. E até de fora do Brasil, né? O Márcio Catunda, que é cearense aqui de Fortaleza, mas diplomata, então ele estava na Sérvia quando ele participou do canal. Então eu comecei a produzir esse tipo isso que você faz, né, no meu canal durante a pandemia, né, como atividade regular, toda quarta-feira, toda terça, não me lembro. Depois passou para quarta, depois para quinta, porque
quando as aulas recomeçaram, aí eu tive que mudar o nome para, em vez de Diálogos Culturais do Mundo Pandêmico, Diálogos Culturais Decoloniais, que era para poder estabelecer a linha de pesquisa que nós temos no nosso grupo de pesquisa, que criamos também na pandemia. Durante a pandemia, criamos o Círculo de Pesquisa em Literatura, Estudos Decoloniais, Identidade e Mestiçagem, para abarcar tudo aquilo que envolve o processo de decolonialismo, né? A literatura, a mestiçagem, a identidade, a cultura e a literatura, né, como um todo. Deu certo. E aí começamos a trabalhar em cima disso. Publicamos um livro, que infelizmente eu não encontrei ali, Literatura e Sociedade, Modelos Coloniais, Visões Decoloniais. Quer dizer, o modelo do nosso pensamento é colonial, mas a visão que nós temos sobre ele é decolonial. Então, qualquer forma que se contraponha a esse modelo era bem-vinda. E nós temos duas linhas de pesquisa no nosso círculo, que é uma linha mais geral de letras, que cabe tudo, e a linha especificamente decolonial, que entra história, filosofia, literatura, o que for decolonial, cabe lá dentro dessa linha de pesquisa. E nós ainda estamos debatendo, oferecendo semanalmente. Nós estamos há 3 semanas sem participar, porque eu estou preparando um curso que começa amanhã. Curso, aliás, toda quinta-feira, né? Serão 3 quintas-feiras. Curso sobre modernismo, dentro da perspectiva decolonial. Então, esse curso vai ser feito durante 3 quintas-feiras e depois uma aula pelo Google Meet, para a gente arrematar algum debate que os alunos não puderam participar. Essa parte será expositiva e depois nós iremos para o debate no Google Meet. Então, é um canal cultural, educacional, cultural, né, que trata temas gerais da área da cultura. E é muito bom fazer, porque você entra em contato com pesquisadores do mundo todo, rapaz. É espetacular. Conversei com uma menina do Rio Grande do Sul, uma professora que tem um trabalho interessante na área decolonial, mas ela não chama decolonial, ela chama de estudos sociais voltados para o personagem marginalizado. Então, tudo a ver. Quer dizer, tudo que você estude, a sociedade, numa perspectiva da marginalização que qualquer segmento passe, é um estudo decolonial. Ou participa, né, de um movimento decolonial. Então, isso é maravilhoso. Pois é, o canal é esse, Razão Mestiça Humanidades, que é para poder, conceitualmente, razão da mestiçagem. Sim, e a propósito, quando eu escrevi esse livro, Crítica da Razão Mestiça, que é o desenrolar da minha tese, o Kant tem crítica da razão pura, né? E aí, quando eu li a Crítica da Razão do Kant, eu digo, por que o mestiço nosso, no Brasil, ele é mais, perdoe a palavra, mais lascado do que o negro, mais lascado do que o índio, porque ele é o híbrido, ele é o cara que é misturado. Então, ele nem era bem visto pelos índios, nem era bem visto pelos brancos. O mameluco era um cara deslocado. Então, qual é a razão de pensar do mameluco? Como ele formulava o mundo? Então, esse livro aqui é mais ou menos uma busca de entender essa racionalidade do mestiço, que é, em outras palavras, do próprio brasileiro, né? Se você estender isso a um conceito maior, é a razão de ser da nossa raça mestiça. Então, é uma crítica racional desse processo de mestiçagem do ponto de vista filosófico. É uma atitude filosófica, né? Estamos concluindo o nosso papo com Gildemar Pontes. Uma satisfação em tê-lo aqui conosco. Amigo, eu abro para suas considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer, né, que durante tanto tempo a gente se esforça para ter um espaço para conversar, né? Eu acho que é preciso isso, esse diálogo, essa forma de chegar até as pessoas agora, que a internet facilita muito, né?
eu fico feliz em participar de canais, de debates, em todo lugar que eu possa. Vai ter um debate ali, eu vou. Por quê? É uma forma de eu... Alguém tem alguma questão? Eu levanto a mão. Porque muitas vezes a minha questão não é só minha, é de uma parcela daquelas pessoas. Então, muitas vezes, nós somos porta-vozes de vozes que se calam ou que se calaram, porque nós compreendemos que é preciso falar, que é preciso reagir. Então, onde houver um espaço, eu estarei lá para tentar, de alguma forma, provocar uma reação. E essa reação, felizmente, veio através de uma pessoa que está também nesse processo. E aí me deixa muito feliz e muito grato por você ter me chamado para o seu programa, e eu acompanho, e só tem fera. Então, quando você vai por meio das feras, ou você sai fera, ou você sai engolido. Eu quero agradecer a Gildemar e agradecer a você que nos acompanha toda quarta-feira. E o canal fica aí, o programa fica aí. Você pode assistir em outro horário, no sábado, domingo, está aí na plataforma do YouTube para você. Você pode sugerir um tema, como eu já disse, deixar suas observações. Nós estamos sempre interagindo com o público que nos acompanha. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima semana.